Olá para todo mundo, eu sou a Aline e vocês são muito bem-vindos aqui ao meu canal, Aline e os Livros. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no meu canal, e se você é um habituê, não deixa de dar logo um like nesse vídeo antes de saber o que é que eu vou contar para vocês hoje. Vocês todos sabem o quanto me interessa a Revolução Russa, o quanto me interessam os pormenores, as classes, os grupos, tudo aquilo que estava pululando nesse grande caldeirão que acabava representando a coalescência de uma ordem política e social bastante retrógrada, junto com uma ordem econômica e cultural extremamente avançadas. Então, a Rússia daquela época, a Rússia como um polo de oposições que estavam ali se chocando o tempo todo, é um tema muito importante. Sobretudo porque, eu já falei isso aqui no canal, inclusive, o que aconteceu com o Império Russo, o que aconteceu com a Rússia, com a formação da União Soviética, foi determinante para a história do mundo e, sobretudo, para a história do nosso pensamento e das nossas ambições. Estudando, então, esses livros, sobretudo esse aqui que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, A Revolução Russa, do grande Richard Pipes, eu estou me deparando e voltando a me deparar com várias informações novas e mais ou menos óbvias sobre os liberais. E eu decidi gravar esse vídeo para vocês para a gente poder refletir junto sobre quem são os liberais, onde eles estavam na época, por que eles foram tão importantes, por que eles foram uma peça determinante para o destino da Rússia e por que refletir sobre os liberais e sobre esse segmento de pensamento, sobre a nossa inteligência, por que isso é tão importante? Seja na hora de estudar a Revolução Russa, ou seja na hora de se confrontar aí com as próximas eleições, agora em outubro de 2018. Nesse livro do Richard Pipes, tem um capítulo chamado A Inteligência. E nesse capítulo ele vai, então, discorrer de uma forma brilhante. É um capítulo imenso, eu não o li inteiro, mas eu tô completamente fascinada com aquilo tudo que ele tá falando e eu tô, enfim, absorvendo tudo de uma forma tão rápida e tão intensa, porque o cara é brilhante. O Richard Pipes, ele faz um apanhado filosófico, ele traz uma série de exemplos de intelectuais e mostra como que o pensamento liberal que começou na Europa, como ele chegou na Rússia. Essa chegada do pensamento liberal data de mais ou menos 1860, 1870, então é alguma coisa que antecedeu em muitas décadas essa primeira eclosão, esse primeiro ato político de força que foi o Manifesto de Outubro de 1905, quando a Rússia, então, deixou de ser uma autocracia e passou a ser uma espécie de monarquia parlamentar. Na verdade, o Nicolau II, ele ainda permanecia com essa falsa ideia de que a Rússia ainda era uma autocracia, que ele ainda estava salvaguardando a autocracia e que ele fez a concessão do parlamento exatamente para salvar esse destino de autocrata que Deus, que a família dele, enfim, que o destino tinha conferido a ele. E o papel dos liberais e onde os liberais estavam é extremamente importante para a gente ver como que a Revolução Russa ela foi caminhando. Como ela foi caminhando no pensamento até se transformar em atos políticos, em atos de violência, em atos revolucionários. Quem eram esses liberais? Eles não faziam parte de um único segmento, de uma única classe social. Isso que é extremamente importante aqui. Esses liberais, eles eram conselheiros municipais, eles eram uma grande parcela, praticamente a maioria, dos governantes dos Zemstvos. Então vamos lembrar que o Congresso Nacional dos Zemstvos, dessas unidades de província, sobre as quais eu já falei em um outro vídeo para vocês, vou deixar o link aqui em cima. Esses governantes, eles eram liberais, porque eles queriam uma república, eles queriam um parlamento, queriam uma constituição. Eles eram extremamente influenciados pelo destino da França e eles achavam que tudo aquilo que tinha
acontecido na França de uma forma bastante revolucionária e dura, aquilo tudo era o que aguardava a Rússia. E eles esperavam então que aquela autonomia para gerir que eles tanto queriam realmente seria alcançada com a instituição de um parlamento, de uma constituição. Se houvesse uma república na Rússia, assim como existia na França a liberdade política e a liberdade de governo, de gestão daquelas províncias seria com certeza muito maior. Os liberais também eram os ministros do czar. Vamos lembrar que o Sergei Witte, que foi o ministro das finanças, vamos lembrar que foi ele que colocou na cabeça do Alexander III de construir a ferrovia Transiberiana para que a Rússia pudesse então explorar o mercado oriental. Foi ele que também assinou um acordo com a China, assinou um acordo de uso do porto de Vladivostok. Então, esse cara do Ministério das Finanças, tão importante para a industrialização, era um cara que defendia esse liberalismo econômico, era um cara que assinou um acordo de compromisso em manter aquela posição que era delimitada no acordo com a Manchúria, mas ao mesmo tempo foi o primeiro cara a romper esse acordo na medida em que era necessário para a Rússia se expandir. Mais tarde a gente vai ver que essas consequências do expansionismo russo e como tudo isso se chocou com os interesses do Japão e com a necessidade dele garantir suas próprias fronteiras, como tudo isso acabou desencadeando a guerra russo-japonesa e como isso foi extremamente desfavorável para a Rússia em termos de economia, em termos de soberania militar e em termos de proteção do próprio território, proteção dos próprios cidadãos da Rússia diante daqueles motins e daqueles problemas, daquelas insurreições todas que estavam ali acontecendo entre 1904 e 1906. A alta burguesia, vou citar para vocês como exemplo a família do Nabokov. Você pode não saber quem é o Nabokov, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar no romance Lolita. Esse romance, que virou filme, na verdade era um livro escrito pelo Vladimir Nabokov. E o pai dele era um dos intelectuais, dos homens ricos que tinham se expandido financeiramente, que tinham se independizado desses títulos de nobreza, desse establishment. Então, era um cara de uma alta burguesia que tinha conseguido ganhar muito dinheiro e era um cara extremamente instruído, extremamente encantado com os valores ingleses e franceses. Então, esse cara foi um dos que recebeu na sua casa uma dessas reuniões, desses congressos dos Zemstvos, que exigiam essa liberdade constitucional, exigiam um parlamento, que exigiam uma série de medidas que tinham tudo a ver com esses novos valores que eles queriam para a Rússia, esses valores anti-autocráticos, anti-monarquistas. Então a família do Nabokov é um ótimo exemplo de um dos segmentos dessa classe liberal, que estava, na verdade, muito fragmentada em vários polos, em várias outras classes na Rússia. Professores, alguns de universidade, alguns professores de escolas. Então, ali nas cidades, nos centros urbanos, como Moscou e São Petersburgo, isso era mais evidente. Essa oposição instruída era composta de muitos liberais. Jornalistas que se opunham ao czarado e, inclusive, os principais críticos literários da época também tinham esse tipo de pensamento. Um tipo de pensamento que tem as suas raízes lá na filosofia europeia do início do século XIX, mais ou menos. Do mesmo modo estavam os mencheviques, que embora tenham se oposto veementemente aos bolcheviques e tenham perdido essa grande oposição, tenham perdido a vez na história, eles também se reuniam em assembleias, em encontros internacionais fora da Rússia para discutir o problema da autocracia,
para discutir a necessidade de um parlamento. Então, essas ideias que estavam ali circulando pela inteligência, pelos intelectuais, pelos jornalistas, professores, por todas essas pessoas que produziam o pensamento e produziam aquilo que ia ser lido, aquilo que ia ser sabido, essas pessoas foram muito importantes. Elas foram os condutores, os líderes políticos e espirituais, se vocês quiserem, dessa grande massa de operários, de camponeses, que estava ali completamente perdida, mas que já, desde o final do século XIX, já estava se organizando em comitês, em ligas. Então a gente vai ver mais tarde o surgimento dessas insurreições rurais. Tem até um capítulo nesse livro aqui que trata disso, da Rússia rural, da Rússia oficial, e como a gente vai descobrir aí o surgimento de várias ligas de camponeses que apoiavam firmemente pogroms e apoiavam firmemente também o ataque, o saqueio das propriedades. E apoiavam, é claro, sobretudo, o fim dessa propriedade privada e a repartição, a redistribuição de todas essas terras que pertenciam à aristocracia dentre as mãos privadas, as mãos particulares dos camponeses. Então, falar sobre onde os liberais estavam naquela época, o que eles acreditavam, o dinheiro que eles forneceram para muitas dessas insurreições, tudo isso é muito importante para a gente pensar sobre a história da Rússia, mas também é muito importante para a gente refletir sobre a época atual. Quem são os liberais hoje em dia? O que eles pensam? Qual é essa relação da inteligência atual com o movimento liberal? O que sobrou dessas raízes liberais que têm a sua história lá, começando no século XVIII, século XVII e chegando até os dias de hoje? Onde é que nós estamos nisso tudo? Onde é que estão os liberais agora? O que eles pensam? O que eles querem para o país? E como é que saber o que eles pensam, o que eles querem? Saber quais as ambições dessas classes, desses segmentos liberais espalhados pelo país, pelo mundo? Como é que isso é importante para definir em quem você vai votar nas próximas eleições? Então, acho que a pergunta sobre o papel dos liberais na Rússia tem tudo a ver com a escolha dos nossos candidatos, porque tem tudo a ver com a escolha do pensamento que figura hoje em dia. É o pensamento que conduz a ação política, a força, e é por isso que eu acho tão importante refletir sobre as ideias liberais atualmente. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo do Aline os Livros. Tchau!